Tudo bem? Boa tarde. 13 horas é o nosso horário, né? Aliás, eu estou acostumada com o microfone aqui e hoje eu estou com esse aqui, eu já dei esse fora, logo de cara. Essa sou eu, né? Eu vou receber hoje aqui no nosso programa para falar sobre códigos de crop circles, que são imagens gigantescas feitas nas plantações de trigo pelo Brasil por OVNIs. E para me ajudar a esclarecer tudo isso e muitos outros mistérios, eu vou receber aqui a metafísica, a ufóloga Cris Pascoal, minha amiga e irmã, e um escritor especialista em criptoanálise, que é o Deepak Sankara Veda. Boa tarde. Boa tarde. E obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Olha, hoje nós vamos ter muita coisa para esclarecer, gente, vocês não têm noção. Ele sabe tudo de criptologia, ele decifra qualquer tipo de código. Gente, eu fiquei agora impressionada com o código que ele me mostrou sobre o Lula. E daqui a pouco você vai saber, porque a gente volta atrás, tá? Qualquer pergunta que você queira fazer, demaistv.com.br, me siga no Instagram, @Paris, até já. Estamos de volta aqui com o nosso querido Deepak Sankara, falando sobre essas imagens gigantescas que aparecem. Eu não sei se é mais no Brasil ou mais em algum outro lugar, mas o que são esses círculos, Deepak, em plantações? O que quer dizer isso? Os crop circles, né? São figuras geométricas, né? Ou enigmáticas, né? Ou pictogramas que começaram a surgir nas plantações de milho e trigo na Inglaterra por volta dos anos 70. Né? E daí foram se tornando... Antes disso, não? Ou não sei? Não, já há estudos que indicam que até no Egito, já, digamos, 5.000 anos atrás, haviam o surgimento de crop circles também. No Brasil aparece mais ou não? No Brasil começou recentemente, descobriram alguns círculos de implantações no sul. No sul. E esses círculos são humanos ou alienígenas? Até onde as análises demonstraram, né, existem os dois. Né? Existem os que são humanos, que são brincadeiras, são feitas por pessoas que estão, digamos assim, em associação com os donos dessas plantações, a fim de ganhar algum dinheiro. Né? Eles pegam algumas tabuinhas, algumas cordas, né? E criam esses desenhos, né? E depois tiram umas fotos, né? E publicam, e aí pessoas interessadas em arqueologia, ou ufologia, ou em vida extraterrestre começam a visitar esse local, os donos das fazendas cobram algum dinheiro, né? Uma entrada tipo $1, $1,50 por cada pessoa, e vai ganhar muito dinheiro. Né? E tem os que são verdadeiros, que ali então sofrem... Esses são falsos, né? Eu acho que no momento que ele está cobrando, é falso. Então, né? Começa por aí, né? Apesar que, se você for ver por um outro lado, né? Vai haver uma invasão de qualquer forma nas fazendas, isso vai gerar algum prejuízo nas plantações. Então, de certo modo, é, digamos, justo que eles cobrem alguma coisa para, né, consertar o estrago que vai ser feito depois, né? Entendi. Agora tem os verdadeiros, que as análises demonstram que os desenhos são feitos por dobra, né? A plantação é dobrada por calor, radiação, e não por pessoas pisando com tabuinhas. Aí, então, a evidência, além, né? A evidência de calor, então, é que demonstra que eles são verdadeiros. Entendi. E também tem a questão da radiação, né? Que em todo local onde existem esses círculos, existe uma radiação diferente que dá, inclusive, para ser mensurada. Fora que alguns são impossíveis de serem feitos por mãos humanas, que são fractais matemáticos somente reproduzíveis via computador. E são círculos gigantes, de 5, 10 mil metros, 10 mil metros. No tamanho, né, de extensão. Fotos aqui Temos várias, né? Círculos de 10. Dá para colocar algumas só para a gente dar uma
uma checada, porque realmente são 10 mil, olha... Essa foi no Brasil. Tem 10 mil metros. É gigantesca, né? dá para você ver ali, pelas pessoas que estão no círculo do centro ali, né? O tamanho que é isso. Então, para se fazer, por exemplo, Em que cidade é essa, Deepak? Ai, você lembra que cidade que é? Mas é Londres, não? Não, isso é no Rio Grande do no Sul. Brasil, esse. Isso é no Brasil. Né? Então, para fazer algo desse tamanho, você levaria muitos e muitos dias. E qual é o E significado? como surge? Bom, Deepak? aí, então, como é um criptograma, aí vai entrar a criptoanálise para analisar, né? Então, somente quem conhece, por exemplo, a língua hebraica, e aí a gente tem que falar por que isso está envolvido com a língua hebraica. Entendeu? Entendi. Porque a língua hebraica é o código por trás da criação do mundo. Né? Esse aqui é Brasil, é? Esse é Brasil. Você me falou tarde, viu, diretor? Esse é Brasil. E aí, então, a gente faz a criptoanálise, né, para traduzir, digamos assim, né, esse criptograma, esse pictograma, né, para a nossa linguagem. Entendi. De qualquer forma, você acredita em alienígenas, né? Acredito, porque não só, né, porque eu já vi... Você já teve uma Eu experiência? já vi um objeto, já vi. Dá para contar pra gente? Tá, na verdade eu vi 2. Inclusive tem um vídeo no meu YouTube, no meu canal, né, que é chamado OVNI Serpa, né, que eu estava num retiro com o pessoal, a gente estava estudando Torá e Cabalá, e nós vimos, fotografamos e filmamos isso. Né? E estava no pôr do sol, né, a cerca de 18 mil metros de altura. Era muito alto, e se movia muito rápido. Tinha muita luz? Tinha muita luz, e depois as fotos eu apliquei alguns filtros, né? E elas mostraram um objeto luminoso dentro do espectro. Né? Algumas pessoas aqui disseram, não, isso é rastro de condensação. Entendeu? Aí eu mesmo fui a fazer análise, né? E busquei, por exemplo, inclusive arquivos da MUFON, né? Que é a Mutual UFO Network, né? Que faz análise de vídeos nos Estados Unidos. Entendi. E no mundo, né? E descobri imagens muito semelhantes. Nossa, Deepak, eu estou impressionada com o que você leu do Lula, você acredita? Eu estou impressionada como é que pode. Gente, vocês não têm noção, daqui a pouco a gente vai falar, porque agora eu queria saber. Deepak, existem outros mundos habitados em outras galáxias? Como que rola isso? Bom, isso não é uma coisa de agora, não é uma coisa nova. Nós temos livros com 2.000 anos de idade, tá, que já falam de vida alienígena com detalhes assombrosos. Nossa, livros com 2.000 anos, Angela, nossa. Todos escritos em hebraico. Todos escritos em hebraico ou em aramaico. Por exemplo, nós temos o Talmud. O Talmud, né, os rabis discutiram e eles afirmam e dizem, existem só na nossa galáxia 18 mil mundos habitados. 18 mil mundos habitados Só na nossa. Só na nossa galáxia. E diz que Deus visita esses 18 mil mundos diariamente. Os rabinos disseram isso 2.000 anos atrás. Eric von Däniken, autor de Carruagem dos Deuses, né? Chariot of Fire, ele deu a mesma estatística. Existem aproximadamente 18 mil mundos aqui na nossa galáxia que comportam vida alienígena. Das duas, uma, né? Ou ele leu o Talmud, né? Ou ele chegou a isso, né, com pesquisas dele e equações matemáticas, né? Inclusive, né, estudando no círculo dos cabalistas, nós chegamos à seguinte conclusão: por que Deus visita esses mundos diariamente? É porque eles também têm espiritualidade e eles requerem a presença divina. Ou então, por que Deus ia visitar esses mundos diariamente? E a gente não tem nem noção de como são esses seres desses outras galáxias? Temos noção? Os rabinos descreveram e disseram, vocês querem saber como os seres de outros mundos são? É só vocês olharem para os peixes do mar, para os animais do campo, vocês vão saber como esses seres estão. Então a gente chega à conclusão... Tem mundos com felinos, tem mundos com aquáticos. O Talmud, né, um dos rabinos diz assim, olha, existem mundos que os seres sopram como vento e andam como fogo. Entendi. Isso 2.000 anos atrás. Isso não é novo. É impressionante, né? Eu adoraria entrar no mundo dos felinos, Angela. Bom, você tem cara de felino, Nossa, né? Ela está falando de lira. É. Lira, inclusive captado em transcomunicação instrumental, por Sônia Reinaldi, numa experiência que eu estive presente. Pedi para falar com os seres de lira e apareceram 2 seres com aparência felina. Uma hora a gente pode trazer para você postar no seu programa. Nossa, é impressionante. Impressionante. Né? Eles são lindos e maravilhosos. Eu não sei, sabe, Débora, eu tenho uma afinidade muito grande. Eu queria até saber o porquê que eu tenho uma afinidade tão grande com animais.
é uma coisa assim fora do comum, sabe? Eu ando na rua, às vezes estou indo com o meu carro para trabalhar, não tem um cachorro que eu não peça para Deus olhar, que eu não faça oração. É um desespero. Eu ainda preciso ir num psiquiatra. Não precisamos. Não. Esse sentimento é muito semelhante ao sentimento de nostalgia que nós temos quando olhamos para as estrelas. Todos nós temos esse sentimento de saudade, certo? E na nossa mente puxa, como eu posso ter saudade de um lugar que aparentemente eu nunca estive? Né? Então, 2000 anos atrás, né? Aliás, muito mais, 5.000 anos atrás já tinha escritos e evidências, né? Onde se falam que as nossas almas são centelhas das estrelas, tá? Das constelações. Então, por exemplo, há almas que são de leão. Que é o caso do leão. Que é o caso do leão aqui. Né? Que é o caso dele. Eu tenho uma centelha de alma que vem da terceira estrela de leão, que é a Algieba, que é a HIP, no catálogo estelar 50583, que é o número dela. Então eu tenho uma centelha de alma que eu recebi da constelação de Leão. Né? Isso aqui, por exemplo, é uma coisa que eu nunca falei para a Cris, mas a Cris sempre me chamou de Leão. É engraçado, porque sente, né? essa energia. Então muitos de nós temos almas, né, que vêm das constelações. Se você tem constelações em forma de pássaro, você tem em forma de peixe, você tem constelações em forma de felinos. Então isso quer dizer que essa neura que eu tenho... Pode ser que você tenha uma alma, um fragmento de alma que tenha vindo de uma constelação. Né? É interessante, né? E o que você me diz do mundo intraterreno? Que a Ângela adora falar sobre esse mundo. Eu gosto também. Também, né, 2000 anos atrás, né, os mestres da Kabbalah, os mestres do Zohar, né, que é o código que codifica a Torá, já disseram, olha, existem 7 mundos intraterrenos, que eles são chamados pelo título hebreu, né, de Sheva Atzot, são 7 terras, e os rabinos disseram que essas 7 terras, né, elas têm céus e constelações, e sóis. Tá? Então, essa ideia... Né, essa imagem que nós temos da Terra, que foi proposto pela geologia e pela ciência, é completamente imprecisa. E é verdade que nesse mundo intra, nós temos 7 mundos até chegar no Shambhala? Nós temos o 7º mundo, que é o Shambhala, né? É o Jardim do Éden. Explica um pouquinho. Quando nós viemos para cá, quando a humanidade veio para cá, ela foi colocada primeiro no Jardim do Éden intraterreno. Lá perto do centro da Terra, onde tem o Sol intraterreno, né? Foi lá que Adão, que é a humanidade, foi colocado. Depois nós fomos subindo por transmigração, ou seja, por reencarnação, nós fomos subindo mundo a mundo até chegar na superfície. Entendi. E é verdade, eu estou perguntando coisas que eu leio, né? Estou curiosa, fico lendo. É verdade que nesse espaço existem figuras que vêm para esse plano físico e outras que só ficam lá? É verdade. Existe um dos mundos aqui abaixo que é chamado Arca. Esse mundo, pelo nome hebreu Arca. O Zohar diz que os governadores desse mundo têm 2 cabeças. E o que é arca mesmo? Arca é a palavra hebraica para terra. Mas não é terra Aretz, que é a superfície nossa aqui. Entendi. Nosso mundo chama Tevel. Tá? E a superfície recebe o nome de Aretz, em hebraico. Essa terra intraterrena, né, que foi onde Caim procriou os descendentes dele. Foi intra. Um dos filhos de Caim, que é esse ser que tem 2 cabeças, né, que são chamados pelo título de Afrira e Kestimon, que são os 2 nomes deles. Entendi. E existem provas, né? Existem da existência provas, e tem os códigos que provam código que com aquilo, você, né? que provam que aquilo que os rabinos disseram é verdadeiro. Entendi. Então, existem mundos aqui de baixo que os seres são pequenos, têm cabeça grande e não tem nariz. Que seres são esses? São os Grey. Então. E o Jonas foi mesmo engolido por um peixe? Não era um peixe, era uma máquina da Atlântida. Como que era essa máquina? Essa máquina, de acordo com os mestres disseram 2000 anos atrás, né? Quando Jonas foi levado para dentro dela ele viu uma pedra enorme que brilhava e iluminava o peixe inteirinho, e através dos olhos do peixe, isso está escrito, não é invenção minha, tá? Ele viu todos os mistérios do fundo do mar. Nossa, que louco. Então ele entrou para dentro de uma máquina
né, que veio da Atlântida, porque a Atlântida existe e é uma cidade submarina, e existem outras histórias. Então, vamos Tá? falar um pouquinho sobre a Atlântida, que eu ia perguntar exatamente isso também, sobre a Atlântida. Tem uma que é tão história, por misteriosa. exemplo, além de Jonas, né, dessa história de Jonas, e essa pedra que Jonas viu era algum tipo de reator, né, que iluminava o barco inteiro, né, e iluminava também o fundo do mar, porque ele viu os mistérios do fundo do mar. Né. Existe uma outra história de um rabino chamado Nehorai. Esse rabino, ele não acreditava na Cabala. E ele via os mestres estudando a Cabalá, nos círculos, né, dos cabalistas, e ele não acreditava. Um dia ele foi fazer uma viagem e, por algum motivo milagroso, né, o barco afundou e todos morreram, menos ele. E por outro motivo ele foi levado para o fundo do mar, e lá ele encontrou uma cidade no fundo do mar, e seres diminutos Nossa, que louco. que louvavam o Criador na língua deles, que ele não entendeu. Dentro do mar. Dentro do mar. E depois ele foi devolvido por um outro milagre à superfície. Ou seja, ele foi levado por uma máquina. Entendi. Né? E essa máquina levou ele até a cidade e depois trouxe de volta. Depois que ele voltou, né, toda vez que eles estavam estudando os E mistérios da essa Torá, máquina? pois é, né? É uma coisa semelhante ao Nautilus do Capitão Nemo, que foi da onde, inclusive, o Jules Verne tirou essas histórias de viagem ao centro da Terra, 20 mil léguas submarina, que eu li tudo quando era criança. Entendeu? Tudo tem um a viagem do fundamento, homem à né? Lua, saiu tudo da literatura da Cabala. Entendi. Então, esse peixe, né, que tragou o Jonas, É. era uma coisa semelhante à máquina do Nautilus do Capitão Nemo. Né? E depois que o Rabino voltou, o Nehorai, toda vez que eles estavam estudando Torá no círculo dos cabalistas, eles choravam. E diziam para ele assim: por que você está chorando? Ele dizia assim: porque eu não acreditava nisso até que eu vi com os meus olhos. Desculpa, Depac, essa história tem a ver com o Triângulo das Bermudas? O Triângulo das Bermudas tem a ver com isso também, e com um monstro mítico falado no livro de Jó, que é o Leviatã. Fala um pouquinho Então, do o Leviatã é Triângulo. que engole os navios, as embarcações, é o Leviatã. Tá? Que é, então, é como se fosse Engole aí. é como se fosse uma serpente. Na verdade, o Leviatã é um portal. É um portal. É um Então, portal. aí eu quero dizer isso, né, Angela? Aí eles partem para uma continuação de uma vida ou eles Ou são vão para outros destruídos? universos. Ou para mundos intraterrenos, como foi Jonas, como foi o Rabino Nehorai. E assim, nunca nenhum voltou para contar. Nenhum voltou para contar. Nenhuma pessoa voltou para contar, mas foi encontrado no deserto do México há pouco tempo 12 aviões da Segunda Guerra Mundial, e eles estavam exatamente igual àquela época da guerra, que foi 1940, 1946, até 45. Eles estavam impecáveis, Lu. Os aviões foram encontrados no Novo México, inclusive a sociedade científica não tem uma explicação lógica. Então eles devolveram os aviões, mas as pessoas continuam lá. Pegando carona nessa que você está falando, né? Acho que todos assistiram Contatos Imediatos com o Cerebral, do Steven Spielberg, né? É. A montanha com os OVNIs e tudo. Pouca gente sabe que o Steven Spielberg ele se inspirou na literatura da Kabbalah, no Talmud e num verso do livro dos Salmos. Tem um verso no livro dos Salmos que diz que quando Deus desceu no Monte Sinai para entregar a Torá, porque a Torá é um instrumento extramundo, ela veio de fora desse mundo, né? Milhares de carruagens celestes desceram no monte junto com o sagrado. Entendi. E foi dali que o Steven Spielberg se inspirou para fazer a montanha, com os OVNIs descendo na montanha e tal. Entendi. Nossa, esse avião que nunca mais ninguém encontrou nada, que foi da Malásia. Uhum. Esse aí também pode ter embarcado numa dessas? Eles encontraram algumas partes dele recentemente, mas isso não quer dizer que ele tenha, por exemplo, sofrido um acidente ou ter caído ou coisa parecida. O mais misterioso disso tudo é que, por exemplo, se tivesse sido um atentado, por exemplo, de terrorismo, qualquer grupo terrorista teria assumido, mas ninguém assumiu a questão. E esses pedaços, será que são dele mesmo? Eu acho que Até, segundo as análises, é possível que tenham sido do MH370. Porque foi uma coisa, assim, muito impressionante, né? Assim, o mundo inteiro procurando com equipamentos da mais alta tecnologia e nada, absolutamente Você já nada. ouviu falar de Repouso? Eu já ouvi. Fala, Quer dizer, nós já falamos aqui sobre ele, isso. né? Então,
por gematria, Fala um pouquinho sobre o homem mariposa para a galerinha entender. Tem umas histórias, né, que vêm dos anos 70, de diversas pessoas que tiveram contato com esse homem mariposa, né, e que ele teria informado a elas eventos que aconteceriam no futuro. E todos esses eventos aconteceram. Inclusive tem um filme com Richard Gere, né, que é chamado A Última Profecia, né, que mostra esses eventos, que é muito interessante. Né? Então, por análise de gematria, que é o cálculo do valor numérico das letras hebraicas, de um nome, de uma situação ou coisa parecida, né, a gematria desse MH370 é a mesma de o Homem-Mariposa. Entendi. Tem uma perguntinha aqui que está chegando, que o meu diretor está me mostrando, que diz assim: Deepak, eu gostaria de saber se essas marcas têm a ver com os Anunnaki. É um tipo de divindade, é isso mesmo, Deepak? Na verdade, sim. Né? A mitologia que se sabe, que foi proposta pelo autor Zecharia Sitchin, né, que era também um judeu, um escritor judeu. Né? Essa é a marca, né, galerinha? Nós não sabemos se essa especificamente tem a ver com Anunnakis, né? O que se sabe é que está ligado com Sekhmet, a deusa do sol, né? Como que é? Inclusive ali é o portal de Lira, né? Pelo que nós analisamos metafisicamente, aquela figura do felino. Essa não é do Brasil, é da Inglaterra. Que é na Inglaterra. Há 2 meses atrás, aliás, apareceu essa lá, muito comentada, inclusive nos círculos ingleses, mas tem a ver com Sekhmet, e ali é o buraco branco de Lira, onde se encontram seres com essa configuração. E esse bichinho é um felino? É um felino. É um felino. Vamos ver uma outra foto também? Essa não, essa daí é de Shibbolton, né, do ano 2001. Essa ali tem, essa aqui tem o código de DNA ali, né, aqui à nossa esquerda, que foi uma resposta à mensagem de Arecibo enviada pelo Carl Sagan nos anos 70. Não sei se trouxe maior que não isso. Tem maior. Né? Essa aí, que espetáculo. Essa apareceu em uma localidade vizinha a Shibbolton também, algumas semanas depois daquele evento ali. DNA. E essa tem uma mensagem interessantíssima. E qual é a mensagem? Porque aquilo tudo é um cripto, tudo aquilo, não? É tudo criptologia. Olha, que louco. É tudo pictogramas. Aconteceu o seguinte, ocorreu a uma pessoa que eu não lembro o nome agora, que esse prato, na verdade, era um CD. Um disco. Entendi. E que esses pontinhos eram, na verdade, a linguagem binária. Ele pegou, contou os espaçamentos todos e traduziu isso para o binário e descobriu uma mensagem aí dentro. Entendi. E a foto? A foto é de um ser, né, extraterrestre. E, de fato, a mensagem, inclusive eu tenho aqui, está escrito no livro ali, né, que a gente pode ler. Dos seres que a gente vê, extraterrestres, tem mais ou menos essa fisionomia, né? Uhum. E aqueles bonitos, loiro, alto, de 2 metros, onde eles são? Eu acho que isso aí, na verdade, é a imaginação do pessoal. Será? A Ângela diz que não, Ângela. Essa é a minha opinião, né? É a minha opinião, mas a minha opinião pode não estar certa. Hein, Ângela, onde eles estão? Bem, altos. Então, dizem que o povo das Pleiades tem uma configuração de loiro alto, de 2 metros, 2,5 metros de altura, né? Não, eu tô te perguntando isso hoje lá, porque na ocasião do Papa, do João Os XXIII, Anunnakis também diz que tem uma configuração quando ele bonita, encontrou um ser lá no Vaticano, esse loiro, ser bonito, era loiro, né? E alto, né? É. Então, tanto pode ser pessoal das Pleiades, como o pessoal de Sírios também, Sírios A, que são seres muito bonitos, e também intraterrenos. Existem intraterrenos que são loiros, lindos, maravilhosos. Né? Entendi. Agora, eu gostaria de pedir um código do leão, que você não falou lá, da Sekhmet. Tem aí o código, não? E, do leão, é bom que aí eles falando nas Pleiades, né, é muito interessante porque existem 4 constelações que são mencionadas na Bíblia, na Torá e nos escritos, né, que é as Pleiades, Órion e a Ursa Maior. E tem muitos segredos aí. Entendi já lá. O que eu descobri aqui foi o seguinte, né, eu fui ler sobre esse, né, ele surgiu no dia 23 de julho, né, num campo na Inglaterra, né, e eu fui me informar, né, para ver se tinha alguma coisa sobre isso. O que eu descobri, né, alguém escreveu que isso estaria anunciando a abertura de um portal,
né, de Sekhmet no dia 8 de agosto. Tá? Bom, é muito interessante porque, né, no dia 8 de agosto, vai cair no calendário hebreu no 5º dia do 5º mês, que é o mês de Leão. Tá? Bom, olha que interessante. É o seu, né? Que está anunciando a abertura de um portal, né, no 5º dia do mês de Leão. E é muito interessante porque nesse dia nós temos uma janela espiritual aberta pela alma de um grande tzadik, de um grande mestre da Kabbalah do passado, que ele era chamado de um leão sagrado. Tá? E ele faz aniversário de ocultamento neste dia. E esse rabino, ele nasceu no Egito, da onde, né, vem a deusa Sekhmet. Então, por essa análise, eu acredito que realmente esse código possa ser verdadeiro. Entendeu? Mas, Deepak, eu continuo, galera do bem, eu continuo impressionada com o código que ele decifrou sobre o Lula. Não, vocês vão saber daqui a pouquinho. Gente, eu não me conformo. Vamos para o intervalo, a gente já volta. Fala sério. Estamos aqui, eu tô meio, sabe, eu tô perplexo aqui. Vamos falar um pouquinho desse código que você descobriu, Deepak, porque é impressionante, galera. Presta atenção, porque é impressionante. Então, vamos voltar naquela imagem do prato, né? Vai você voltar essa imagenzinha pra gente? Quer falar do código do Lula? Você quer falar do Lula? Eu quero falar do Lula, que eu tô desesperada pra saber do Lula. Tá bom. A gente pode falar. Bom... vou fazer um parênteses então, né, para a gente falar disso. Né? Depois a gente volta. Pesquisando, né, eu me inspirei a procurar pelo nome da operação, que é uma operação dentro da Operação Lava Jato, que é a Operação Pichuleco. Né? Eu encontrei um código em toda a escritura hebraica, né, e esse código ele veio dentro dele com o nome Luiz. Dentro de Pichuleco estava escrito Luiz. Dentro de Pichuleco. No código. Olha que impressionante já. Então eu fiquei pensando, que Luiz seria esse? Né? E comecei a olhar o texto todo hebraico, né? E em estreita proximidade com Pichuleco e Luiz estava Lula. Entendi. Olha só, gente. Isso tudo ele prova, tá? Olhando e é por estatística matemática, assim, os códigos têm distância, né? E tem proximidade estatística. Tá? Porque é provado, por exemplo, né, eu posso fazer um teste para ver se determinada palavra que surge, né, na mesma matriz, né, próxima ou distante da palavra-chave, é aceitável por estatística, essa distância é aceitável, ou se ela é muito alta. Né? Bom, então surgiu, né, em certa proximidade com Pichuleco e com Luiz, a palavra Lula, o nome Lula. Cruzando Lula, né? Vou traduzir aqui, né? Estava escrito assim: ele será julgado e colocado sob ferros. E do nome de quem mais? E cruzando, né, ele será julgado e colocado sobre ferros, escrito Moro. Olha que impressionante. E acima de Moro, né, está escrito, né? O seu nome sozinho será exaltado. E isso há 2 anos atrás, né? Eu descobri agora, o que eu descobri há 2 anos. Foi da Dilma. Foi da Dilma. Né? A Dilma é muito polêmica também, né? E o que você descobriu da Dilma? Foi logo depois das eleições, né? Na verdade, assim, quando houve a primeira eleição dela, né? Eu descobri um código que previa tudo que estava por vir, as manifestações nas ruas, que se teria visto mundialmente, tudo, né? E as pessoas iam perguntar por que Deus está fazendo isso com essa nação? Para limpar a corrupção toda. E depois eu descobri um outro código, né, cuja a palavra central era Rousseff. Né? Usando Rousseff, estava escrito assim: quem é ela? A pergunta em hebraico. E na frente estava escrito presidente, mas ela será expulsa. Tá vendo? E mais um código que vocês não sabem, que ele já leu, que quem vai ser presidente dos Estados Unidos? A Hillary. Já está escrito. Deepak, isso nos leva a crer, ou leva a ter mais a certeza de que realmente tudo
está escrito. Então, quando o velho ditado diz está escrito, tudo está escrito Tudo em está código. escrito, tudo, a vida absolutamente de tudo. todos, assim, de todo o Com universo, é detalhes isso? assombrosos. Até as marcas que nós temos no corpo, elas estão codificadas na Torá. Não é impressionante isso? Eu estou impressionada. Eu não vou E dormir. tem todos os universos e todos os nossos destinos. Tudo. E de todo mundo, né? Todo mundo, até os que não nasceram, até os que já nasceram. Por isso que, vamos falar um pouquinho Por do isso que a Zeca gente fala. Pagodinho, tem razão, deixa a vida me levar, porque já está escrito. Tá. Não adianta você chiar de uma forma ou de outra, porque o que tiver que ser, será. Tudo já foi estabelecido desde o princípio. Querendo ou não. É muito É possível mudar o impressionante. destino. É. Mas para mudar, você tem que atingir a consciência do Buda, do Cristo. É. Entendeu? Você pode mudar. É impressionante. Vamos voltar né? então na mensagem de Arecibo. Vamos falar então. Deixa eu comentar uma coisinha sobre a mensagem de Arecibo. Nós enviamos para o espaço uma placa, né, dizendo a nossa configuração, a quantidade de humanos, nosso DNA, e logo após enviarmos essa placa, então apareceu esta ao lado de Arecibo, não é isso, Depac? Apareceu também dizendo a mesma coisa, a configuração deles, o código, através de um código binário também, né? O que é muito interessante. É uma reportagem, um documentário que foi feito sobre a mensagem de esse é o prato. Compôs a mensagem e enviou para o espaço. Carl Sagan era um monstro de conhecimento, né? Essa mensagem que o Carl Sagan enviou, tá vendo lá no centro? Tem um homenzinho, né? Que a nossa configuração, a resposta do right in front of a similar radio telescope. However, on closer inspection, it seemed to show that the code contained eles responderam multiple differences. com um DNA diferente do nosso. The second message explained our calculation system, Lá em the cima dominant tem o chemical código genético. substances within the elements that create life on Earth, about our DNA code, human size and quantity, and that we live on the third planet in our solar system. And lastly, a sketch of our radio telescope. Acho que tem a nave que foi, que era a Voyager, né? The message received described the same calculation system, but that silicon is most dominant in life forms in contrast to carbon. The drawing also clearly shows a humanoid figure with large head in relation to its body. It's also explained that they have an extra string in their DNA, or approximately 4 meters old, inhabit the third, fourth, and fifth planets in our solar system, and have a population of around 21.3 billion. Ah lá. Então, parece, eu li sobre isso, que 99% é certo de que o nosso DNA é deles. O nosso DNA é alienígena porque nós somos feitos por criaturas que foram nomeadas pelo Sagrado para construir a humanidade, a imagem do Adão celestial. E os livros antigos, como o Zohar, como o Talmud, dizem que quando Adão foi criado, Deus chamou os seus geneticistas, digamos assim, vou usar essa palavra, os seus engenheiros genéticos, e disse assim, olha, eu quero criar Adão. O primeiro grupo discordou, aí disse que Deus os eliminou. Eles estendeu o dedo e eles desapareceram. Aí veio um segundo grupo e se opuseram também. E disseram assim, mas o senhor sabe que ele vai pecar se eu criá-lo, né? Ele vai cometer um pecado. Então diz que Deus pegou esse grupo e disse assim, e se fosse vocês lá na Terra?
no lugar deles, vocês resistiriam à má inclinação? Eles disseram, sim. Aí diz que Deus os derrubou. Então é por isso que está escrito na Bíblia, e os Nefilim, os anjos, né, estavam na terra naqueles dias, e também depois, né, e eles se casaram com as filhas de Adão, e produziram um DNA misto. Entendi. Tá? Com esse casamento. Ah, entendi. É bem louco, Só que o nosso DNA ainda é superior a esse DNA misto que foi produzido com esse casamento. Entendi. Tá? O pessoal que estuda o Anunnaki, eles acreditam que nós somos fruto dos Anunnaki, mas nós somos frutos, na verdade, de seres que são mais elevados que os Anunnaki. Agora, todos esses sinais que a gente vê, essas imagens, inclusive, são mensagens para a gente. O que eles querem passar? Por exemplo, nesse caso do crop de Shiboto, né, naquele pratinho que aparece do lado do ET, naquela imagem, né, a pessoa que fez a pesquisa, ele descobriu a seguinte mensagem, né, cuidado com os portadores de falsos dons e suas promessas não cumpridas. Muita dor, mas ainda há tempo. É esse que está. Esse aí. Acreditamos existe o bem lá fora. Nós nos opusemos ou nos opomos à decepção. Né? Em inglês, a mensagem seria: Be aware, the bearers of false gifts and their broken promises. Much pain, but still time. Believe there is good out there. We oppose deception. Em inglês. Bom, eu quando ouvi essa frase, né, eu imaginei que havia um código dentro do código. Entendi. Que é assim que o mundo funciona. E havia? Há códigos dentro de códigos, sim, havia. Eu peguei a primeira palavra, que é BOR, né, cuidado, né? Transliterei para o hebraico, né, e dentro do hebraico eu encontrei a seguinte frase. Baú Ara, que significa viemos de Ara. Agora, Ara é um dos 7 mundos interterrenos. Agora, por que tudo em código? 7 terras. Por que tudo em código? Por que não podia ser uma coisa mais clara, assim, mais objetiva, mais... Essa é uma pergunta que muitas pessoas me fazem, e tem gente que até me faz essa pergunta com muita raiva, até brava. Por que Deus não facilitou as coisas? Porque aquilo que é fácil não produz elevação, e não produz alteração de consciência. Tudo o que nós penetramos, com muito trabalho, estudando, altera a nossa consciência, isso altera o nosso DNA também. Por isso que as coisas não são fáceis. Nada no mundo é fácil. Fomos criados para irmos além, para nos elevarmos e alcançarmos a consciência que tínhamos quando fomos criados. Mas é tudo muito louco, né, Ângela? Porque esse código da Bíblia, eu só fico impressionada com essas coisas. Ele só poderia ser decifrado depois que o computador fosse inventado. Olha que coisa de louco. E é verdade, né? É verdade. É verdade. É verdade. Agora, Deepak, aqui no Brasil, qual foi o código mais importante deixado aqui em Marcas? Foi esse do Rio Grande do Sul. Esse foi super importante. Esse foi super importante, porque já foi, inclusive, estudado, né? Quem estudou foi o... Eles estão me perguntando, Deepak, se esse diagrama aqui, você sabe o que está escrito, esse é o DNA. Né? Então, à esquerda, em branco, né, nós temos a mensagem de Arecibo, que foi criada e enviada pela Voyager, né, pelo Carl Sagan. Esse que está em branco. Todo o nosso mapa genético está nessa imagem. E o da direita